Olá, querido irmão, querida irmã, aqui estou mais uma vez para trazer este momento de reflexão na Palavra de Deus para o seu lar. Hoje estamos gravando o segundo culto doméstico, quinto domingo na Quaresma, onde queremos refletir nas palavras do apóstolo Paulo: já não há mais condenação para aquele que crê em Cristo Jesus. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de culto, de louvor e de adoração. Seja muito bem-vindo. A sua casa, neste momento, é a casa de Deus, é a igreja, é o templo do Espírito Santo. E juntos queremos cultuar ao nosso bondoso Deus. Para este momento inicial, eu convido a você para cantarmos o hino Deus está presente. Se você quiser acompanhar aí no seu inário, 188, hino 188 dos nossos inários. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos. Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo Pai dos ensinos. Ensina, consola, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a este nosso momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso bondoso Deus, destacando as palavras do texto do apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Com estas palavras, nós damos início a este nosso momento de culto, de louvor e adoração, invocando a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero, neste momento, convidar você para confessarmos os nossos pecados ao nosso bondoso Deus, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. Para este momento especial, tão importante do nosso culto, onde
Deus vem ao nosso encontro, onde Deus perdoa os nossos pecados por graça, por amor, e por isso, como o apóstolo Paulo, podemos dizer, já não existe mais condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Eu te convido para fazermos esta confissão com as palavras da liturgia tradicional do nosso inário, que nós utilizamos sempre em nossa igreja. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, e tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim é, afirmai dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos diante de Ti. Em primeiro lugar, queremos Te agradecer por estar conosco todos os dias da nossa vida. Também na angústia, na tribulação, na aflição, o Senhor está ao nosso lado. Neste momento não posso estar no templo, mas estou cultuando a Ti em meu lar, em minha casa, que também é a Tua casa, é a Tua morada, é a Tua habitação. Obrigado por estar comigo, obrigado por habitar comigo em meu lar. Por isso abençoe este culto, a minha vida, a minha família, e permita que assim possamos estar sempre conectados a Ti, Senhor Deus, a cada dia da nossa vida, a cada novo momento que o Senhor nos dá para respirarmos. Ó querido Pai, cuida de cada um de nós, por meio da Tua santa palavra que aqui estamos ouvindo neste momento, e permita que esta palavra possa frutificar em nossos corações, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Convido a você, querido irmão, para neste momento fazermos a leitura do Salmo de número 130. Se você tem sua Bíblia aí, vamos fazer essa leitura em conjunto. É claro, você lê no seu lar e eu leio aqui neste momento. Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia,
nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Estas são as palavras do Salmo 130. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Neste momento também quero fazer a leitura do Antigo Testamento, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 a 14. Este texto bastante conhecido, texto que fala da visão que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. Assim nós lemos: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam ressequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Neste momento convido você para juntos cantarmos o hino Será Verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz, hino 79 dos nossos hinários. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu em teu lugar, na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou. E vivo está nos altos céus teu Criador perante Deus. Confia em Cristo ao coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás.
Agora nós queremos fazer a leitura da epístola, que se encontra registrada hoje no livro de Romanos, epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 a 11. E deste texto eu quero destacar a nossa mensagem para o dia de hoje também. Lemos assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Até aqui a leitura da epístola. Neste momento, ainda finalizando as nossas leituras, queremos fazer a leitura do Evangelho. João, no capítulo 11, versículos 1 até o versículo 45. João 11, 1 a 45. Nós temos aqui o relato da ressurreição de Lázaro. A leitura diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, é sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estive, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, entrou Lázaro, já sepultado,
encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Neste momento, todos a uma só voz, vamos fazer a nossa confissão de fé com as palavras do credo apostólico. Confesse junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos nos dirigir a Deus
em oração, nós damos sequência à nossa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, neste momento, peço sabedoria que vem de Ti, para que me uses para levar a Tua palavra a cada lar neste momento de dificuldade. Que a Tua palavra possa produzir frutos em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento. Queremos meditar no texto da Epístola e o tema, o primeiro versículo, Nenhuma condenação há para os que estão unidos com Cristo Jesus. Estamos na época da Quaresma. É tempo de preparação, de reflexão, de concentração naquele evento. Um evento que mudou o mundo, mudou a história da humanidade, o evento da cruz. O apóstolo Paulo diz o seguinte: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Mesmo assim, nós não vivenciamos esta realidade em sua plenitude. Como assim? Nós ainda permanecemos na carne, nós ainda somos carne. Apesar de que quem está em Cristo é nova criatura, mas ainda também somos carne. Por isso, a época da Quaresma é também período adequado para refletir sobre essa questão que marca a nossa vida cristã. Já, mas ainda não. Já, mas ainda não. O texto, sem dúvida alguma, destaca a primeira parte do versículo, o já. Já não há mais condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Importa destacar a contraposição entre a antiga realidade, viver sob a lei do pecado e da morte, e a nova realidade, andar segundo o Espírito nos dado através de Jesus, a nossa fé pelo batismo, ou seja, andar com Cristo, estar com Cristo, ser nova criatura, viver no Espírito de Deus. Cabe destacar que na fé nós vivemos isso, integralmente determinados pela realidade divina. Num segundo momento, cabe apontar para o ainda não, ou seja, o céu que ainda não é uma realidade plena, mas aqui, quando vivemos com Cristo, já sentimos um pouquinho daquilo que está preparado, reservado para cada um de nós na eternidade. Ainda aqui, vivemos na carne, e aí pode se estabelecer facilmente a realidade ou a referência que leva este período de Quaresma. Viver o ainda não é seguir Jesus em direção à sua cruz, é seguir Jesus em direção ao Calvário, é estar disposto ao sofrimento, às angústias. O próprio Jesus nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Viver segundo o Espírito, mas constantemente sob a tentação também de deixar-se determinar, corromper-se segundo a carne, corromper-se pelo pecado. Esta é a triste realidade do ser humano. É conscientizar-se da necessidade de penitência constante, de reconhecimento do pecado. É colocar-se de joelhos diante de Jesus e a Ele suplicar o perdão, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nesta realidade da vida, Paulo anuncia a mensagem libertadora, a mensagem da cruz, que para o mundo é loucura, mas que para nós cristãos é poder vivificador, é poder salvífico, é poder para nos levar à vida eterna. Por isso Paulo diz: já não há condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. A lei do pecado é vencida por Cristo Jesus. A lei do pecado é vencida pelo túmulo vazio naquela manhã da primeira Páscoa.
O você pode amar nos vem de quem nos amou primeiro, de quem entrou em nossa vida no poder transformador do Espírito Santo. Regras e prescrições que nós estabelecemos como meio de conquista não nos libertam, não nos ajudam a encontrar-nos a nós mesmos, nem para viver perante Deus e nem com os homens em liberdade e amor. Mas somente o Espírito de Jesus Cristo ativa em nós a vida nova, iniciada por ocasião do nosso batismo. A nossa vida nova é obra de Jesus Cristo. Para compreender isso, devemos relembrar a obra de salvação, relembrar os passos de Jesus em direção à cruz do Calvário. Tudo isso aconteceu com e em Jesus Cristo. Sua vinda ao mundo, isto é, sua encarnação, seu sofrimento, sua crucificação, sua ressurreição e a sua ascensão, são os marcos decisivos na obra da nossa salvação. Jesus nasceu homem, nasceu da Virgem Maria, ele se fez carne, ele se encarnou na Virgem Maria pelo Espírito Santo, nasceu como todos nós, seres humanos, nascemos. Uma mulher foi a sua mãe, a jovem Maria. Contudo, sua história é diferente, sua história é outra, sua vida é a expressão do amor pelos outros, e sua morte é o resgate de quem se entrega em favor dos outros. Jesus Cristo sofreu, ele caiu no abismo do abandono, e tudo isto fez por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. Ele ocupou o nosso lugar na cruz, ele veio a ser o perdido e o que foi entregue em nosso lugar. Por isso, nós passamos a ser os amados, os aceitos, os filhos, os herdeiros de Deus, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. E agora, queridos irmãos, aceitos por Deus, nos encontramos a nós mesmos e podemos aceitar-nos a nós mesmos, porque Deus nos aceitou assim como nós somos. Assim sendo, o Espírito continua a agir em nós, em nossa vida, nos liberta do medo, das regras, das exigências. Então começamos a respirar, a perceber a vida e as outras pessoas, passamos a participar da vida. Mesmo assim, o apóstolo Paulo nos alerta: ainda somos carne, não podemos nos esquecer disso, ainda somos pecadores, ainda carregamos conosco a nossa história com todo o sofrimento, engano, erro e culpa, desde o nascimento até a nossa morte, porque nós nascemos em pecado e por causa do pecado nós morreremos. Há momentos muito difíceis, situações delicadas, julgadas por nós como superadas e até esquecidas, que voltam ao consciente e nos machucam. Reagimos geralmente com impertinência, amargura e insensibilidade. O medo se torna maior do que o amor, e às vezes o medo consegue até sufocar o amor de Cristo Jesus que habita em nós. Por outro lado, somos diferentes por causa do batismo, por causa da fé, por causa da nova criatura que nós somos. O batismo nos integrou no corpo de Cristo, na família de Cristo. Somos diferentes porque Deus nos aceitou como seus filhos e porque Jesus nos declarou seus herdeiros por causa da sua morte e a sua ressurreição. Deixamos de ser propriedade do nosso querer para viver segundo o Espírito de Deus que habita em nós. Algo novo aconteceu conosco. Fomos inseridos em uma nova história. Participamos da história de Jesus Cristo. Esta história já é o início do futuro. E o futuro é assim como o nosso dia a dia, dádiva do Espírito de Deus. O futuro se realizará com a nossa ressurreição, quando seremos revestidos do corpo espiritual e viveremos a plenitude com Deus lá no céu. Na vida e na obra de Jesus, cumpre a vontade de Deus. A nova obediência do crente se evidencia na negação das atitudes da carne
e no assumir das atitudes do Espírito. Na carne se apresenta a profundidade da angústia da pessoa, é onde a pessoa se recusa a seguir a Deus. Estar no Espírito significa obedecer livremente a Deus e estar livre da pressão da lei. É relevante a força ativa e presente do Espírito na vida da pessoa cristã e da comunidade cristã. A vida desta pessoa e desta comunidade está relacionada com Ele. As atitudes, posicionamentos, decisões, todo o pensar e agir dela estão ligados ao poder de Deus. O Espírito, segundo Romanos 8, 1 a 11, não é somente perceptível nos acontecimentos festivos, gloriosos, em cultos especiais ou em reflexões de grande porte. Antes, se manifesta no cumprimento da lei, na vivência do amor, para o qual Ele libertou a pessoa e a comunidade toda. É importante que entendamos que a atuação do Espírito acontece na vivência do dia a dia, que Ele tem por objetivo a obediência, a renovação e a ação da pessoa. Ele não afasta ninguém da sociedade, não isola o cristão para uma vida contemplativa. O Espírito de Deus busca comunhão, pois Ele é o próprio poder que cria comunhão. O Espírito abrange todo o ser do cristão, o ativa em seu meio ambiente. Ele não visa uma espiritualização passiva, mas sim ativa em amor a Deus e ao nosso semelhante. A liberdade abrange a pessoa toda e não somente uma parte. Com ela, Ele quer inspirar, orientar e dinamizá-la em sua vivência diária. Não se pode deixar de enfatizar que o enfoque das leituras deste culto se dirige contra o imobilismo da pessoa cristã e da congregação. Dirige-se contra uma posição indiferente e apagada de quem deixa como está para ver como fica. A mensagem está carregada de força e ação criadoras e renovadoras do Espírito, e Ele mobiliza, põe a caminho os que estão em Cristo para uma vivência dinâmica no testemunho, na confissão, na missão e no serviço ao nosso bondoso Deus. O que nos move é o entendimento que o Espírito quer que vivamos em total responsabilidade uns para com os outros, não no isolamento, e sim em comunhão. Quer que não percamos na preocupação conosco mesmos, mas busquemos o bem dos outros. Não vivamos entregues ao egoísmo, mas fortaleçamos o amor. Não vejamos somente a nós, mas tenhamos os olhos abertos para os irmãos em sofrimento. Isto não quer dizer que neste momento tenhamos que sair do nosso lar. Não é este o isolamento, mas é o isolamento no amor. É o isolamento, o afastamento de Deus e do nosso próximo. Deus quer que nos cheguemos mais perto ainda, um do outro, neste momento de dificuldade em que estamos vivendo. Podemos, neste momento, concluir a nossa mensagem, ou concluir que a mensagem de Paulo é explosiva, explode com o nosso eu egoísta e cria em nós a abertura para o outro. O texto, afirmando a presença renovadora e criadora do Espírito, aponta para o movimento, o estar a caminho, o estar em ação da pessoa e da congregação em seu dia a dia. O milagre do Espírito se choca com a passividade. Estar no Espírito é integração no movimento e participação no milagre do viver a nova vida e no estar em Cristo. E os que receberam este dom não cairão. Deus os faz participar de sua vida plena na eternidade. Assim podemos finalizar nossa mensagem afirmando com o apóstolo Paulo de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a sua justiça nos dá a vida que não terá fim, a vida eterna com Deus lá no céu. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe e nos conceda isso, em nome de Jesus. Amém.
Neste momento nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Desculpe, antes da oração, vamos louvar a Deus cantando o hino 81 dos nossos hinários, hino 81, Bom Jesus, tu padeceste. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz por grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste, de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, manam cura e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino eterno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Neste momento nós queremos nos dirigir a Deus em oração, e em nossa oração quero colocar todos aqueles que estão passando por dificuldades, enfrentando tribulações. Quero colocar também todos os aniversariantes da nossa congregação e de uma forma especial o Valdemiro Schneider, que na semana passada sofreu um grave acidente, mas que graças a Deus saiu ileso, com alguns hematomas, e pode estar em casa e pode glorificar o nosso bondoso Deus pelo livramento. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, aqui neste momento estamos na Tua presença. Obrigado por nos permitir este momento tão especial. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir conversar contigo através da oração. Querido Senhor, neste momento nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão me ouvindo, todos aqueles que estão Te cultuando neste momento. Ó querido Pai, tantas são as pessoas que passam por aflições, especialmente neste tempo em que estamos isolados, confinados em nossos lares, por causa da doença do Covid-19 coronavírus. Muitas são as pessoas que já estão doentes, muitas são as pessoas que já perderam a sua vida, muitos são aqueles que choram por causa disso. Tantos outros também, Senhor Deus, choram por tantas outras aflições, por tantas outras mortes que acontecem a cada minuto em nosso país e no mundo. Por isso pedimos o Teu consolo para todas estas pessoas. Pedimos que o Senhor as abençoe e as guarde, e que o Senhor possa conduzi-las aqui neste mundo, se preparando para a vida eterna que só o Senhor pode nos dar. Ó querido Deus, entregamos nas Tuas mãos a nossa pátria, a nossa igreja,
Senhor Deus, é um momento muito difícil, não só para a economia mundial, mas também para a nossa igreja. Senhor Deus, aqueles que, motivados pelo teu amor, pelas tuas bênçãos, também se sentirem ou sentirem o desejo de continuarem ofertando a Ti dos bens que o Senhor deste, que possam fazer também, querido Pai. Nós não podemos estar no Teu templo, na Tua casa, mas podemos sim Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e especialmente agradecer através das nossas ofertas pelo perdão oferecido a cada um de nós, pela salvação, pela caminhada de Jesus em direção à cruz, pela sua morte e a sua ressurreição. Eis o grande motivo do nosso louvor e adoração. Senhor Deus, nosso Pai, Te louvamos pelos aniversariantes, que o Senhor esteja com eles como esteja no ano que termina, esteja com eles no novo ano que se inicia, e que possam sempre se manter firmes na frente para a vida eterna, pois este é o objetivo de todo cristão, se preparar aqui neste mundo para alcançar a eternidade. De uma forma toda especial, querido Pai, oramos a Ti em favor do Valdemiro, que sofreu um acidente com o caminhão que ele trabalha. Ele caiu de uma ponte, Senhor, com o caminhão, mas graças ao Teu amor e à Tua proteção, ele não sofreu consequências mais graves, apenas hematomas. Por isso, Te louvamos pelo livramento e pedimos que o Senhor o abençoe na recuperação e que também o abençoe recuperando deste trauma que fica psicologicamente falando. Nós entregamos aos Teus cuidados, entregamos toda a nossa congregação e a nossa paróquia a Ti, Senhor Deus, para que se cumpra em Ti a Tua vontade e que assim possamos voltar ao nosso tempo o quanto antes possível. Enquanto isso não for possível, que possamos sim celebrar os nossos cultos em nossos lares, como este momento. Assim oramos a Ti, em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Neste momento, para concluir o nosso culto, te convido para cantarmos o hino 83 dos nossos hinários, Jesus deu sua vida. Jesus deu sua vida a fim de nos salvar, herança muito querida, nos céus nos preparar. Ditoso quem for crente no Redentor Jesus, e com amor ardente andar em sua luz. Ousados e confiantes, ó crentes do Senhor, ó confessai triunfantes, Ele é o Salvador. Jamais, jamais temendo dos homens o furor, alegres combatendo, segui o mediador. Pregai as boas novas da eterna salvação, e dai ao mundo as provas da nossa redenção.
de temores, com estranhado amor, dizei aos pecadores que aceitem o Senhor. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Que Deus te abençoe, te guarde a cada dia da sua vida. Tenha uma ótima semana e nós nos encontramos em breve, quando estarei gravando mais um estudo, mais uma devoção e postando em nosso canal no YouTube. Então faça a sua inscrição lá no canal. Também, se quiser deixar o seu likezinho lá, faça isso e vamos compartilhar este culto com os seus contatos e vamos atingir o maior número possível de pessoas com a palavra de Deus. Este é o momento especial, um momento em que estamos trancados em nossas casas, um momento de testemunhar a nossa fé, mostrar que somos cristãos e levar a palavra de Deus ao mundo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É esta a nossa tarefa. Vamos então anunciar a salvação. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.